Estamos de volta com o programa Vocações, hoje falando sobre a profissão de psicopedagogia, aqui pela nossa TV Mundi. O nosso e-mail vocações@tvmundi.com.br. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Débora Lombardi, psicopedagoga clínica, né, que atua na parte clínica, que ela já falou um pouquinho, como que é essa questão clínica, e atua também como coordenadora pedagógica num colégio, numa escola, né? E continuando aqui o nosso bate-papo, Débora, como que é a questão da psicopedagogia na clínica? Fala um pouco mais, quem te procura, né? São só crianças, e como que esse trabalho é desenvolvido? A grande maioria são crianças e adolescentes, né? Geralmente as mães que procuram, e o trabalho é individual, né? Então, uma sessão de 50 minutos, aí entra a criança e a gente vai conversando, vai desenvolvendo, aplicando jogos, né? A gente trabalha muito com jogos e desenhos, atividades artísticas, né? Então, através do desenho, a gente consegue descobrir algumas falhas, vamos dizer assim, na aprendizagem, as dificuldades, né, que possam surgir daí. E aí tem todo um trabalho junto com a família e a escola, né? Então, são questões que são levadas para a escola, para que a gente possa ter um resultado maior, para saber como essa criança se comporta na escola e em casa. Tá, então, vamos supor que uma telespectadora nossa tem um filho, ou quem está nos assistindo, jovem que está nos assistindo, tem uma dificuldade de aprender matemática, por exemplo. Cabe um trabalho de psicopedagogia aí? Com certeza, né? Aí vão ser feitos jogos e intervenções para que a criança consiga desenvolver o raciocínio lógico, né? Então, através de um jogo, a gente vai observar a atenção, a concentração da criança e desenvolver o raciocínio. Para quem está nos acompanhando, Débora, fala um pouco das dificuldades mais acentuadas de aprendizagem. Também tem o déficit de atenção, hiperatividade, isso também entra. E quais são os problemas mais comuns que você encontra no consultório? O mais comum que a pessoa procura é por conta mesmo da falta de atenção, né? E então a criança chega com falta de atenção, aí não quer fazer a atividade, não quer fazer a lição. Então aí as mães, nota baixa, geralmente procuram quando está para reprovar já, né? E o que é ruim, eu falo sempre para elas, quando elas procuram já no final do ano, eu falo, olha, é muito ruim agora no final, porque já a gente tem um tempo curto para agir, né? E a gente não deve agir somente por conta da falta do conceito para ser aprovado ou não, né? Mas assim, aí fica mais complicado. Mas em geral, elas procuram mais por essa questão mesmo da dificuldade, de não conseguir alcançar a média, né, das escolas. E aí, geralmente, é em função mesmo da própria falta de atenção, de concentração. Não, em geral, o déficit de atenção, né? Às vezes, a falta de atenção não quer dizer que ele está com déficit de atenção, hiperatividade, que é o que agora meio que virou moda, né? Então, tem que tomar cuidado. Não é qualquer... a falta de limite virou hiperatividade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não é qualquer falta de limite que é hiperativo. E é interessante isso que você está falando, porque, inclusive, leva os pais a refletirem sobre isso. Sim. Né? Que, às vezes, até a falta de limites também é essa questão do déficit de atenção. Né? A criança não tem muitas responsabilidades, fica tudo muito solto. A criança não vai aprendendo a ter foco, né? no seu dia a dia. E uma coisa que eu tenho observado bastante é essa questão da dislexia. Né? Quase não se falava sobre isso, e hoje até adultos que nem sabiam que eram dislexos ou que tinha essa questão, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a dislexia. A dislexia é, assim, a dificuldade na interpretação e leitura mesmo, né? Então, como a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, ele enxerga aquilo que ele está vendo. Então, o que para a gente é um texto normal, para ele é totalmente desfocado, né? Ele não consegue identificar e juntar para conseguir ler. Então, é desenvolvido todo um trabalho para que possa ele conseguir juntar, ler, né? É muito difícil, assim, para a pessoa realmente, né? Mas não é impossível dele conseguir desenvolver habilidades de leitura, não é impossível. E que às vezes até a criança com a dislexia, que eu sei que é um diagnóstico, né, pelo que a gente observa, é um diagnóstico complicado, é um diagnóstico que é preciso ser feito por multiprofissionais, né, Com certeza. uma visão mais psicológica, neurológica.
Você também estava falando um pouco disso, né? Você tem outros profissionais também que atuam em parceria com você? Isso dependendo do caso, né, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com outros profissionais, ou um neuro, psicólogo, né, que vai ajudar, porque às vezes um problema de aprendizagem está dentro, vamos supor, dentro de uma questão emocional, né, e aí o profissional, psicólogo, né, um terapeuta, vai auxiliar nessa questão. Né, o próprio envolvimento da família, o local onde a criança está, o ambiente em que ela está situada, até a própria escola, dependendo, né, vai interferir ou não nesse processo de aprendizagem. Então a criança chega, você imagina que você faz uma anamnese, um questionário todo com a família e com a criança, e às vezes você vai perceber que nem é com você a questão, assim, ou não é só com você. Exatamente, já houve casos de acontecer, né, da mãe vir, porque a primeira mãe vem numa primeira entrevista, relata o assunto, a dificuldade e tal, e aí às vezes teve um caso mesmo que aconteceu, a mãe veio e eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar porque não é da minha alçada, né? Ela veio procurando um psicólogo e achou que eu poderia resolver. Até indiquei um outro psicólogo para ela, falei, olha, aí você procura um psicólogo que vai te ajudar melhor, né? E aí, mas assim, a gente trabalha nessa parceria, porque existem coisas que eu não vou decidir sozinha, né? A gente precisa da ajuda de um outro profissional, porque é muito sério, né? A gente fazer uma intervenção e você está mexendo com a vida de uma pessoa, você pode ou ajudar ou atrapalhar. Sim, e como é uma profissão ainda pouco reconhecida, as pessoas conhecem pouco a psicopedagogia, como é que eles chegam até você? Você faz convênio com as escolas ou você faz a divulgação nas escolas para que eles possam te procurar? A gente faz divulgação nas escolas e eu tenho no site, né? Uhum. Então as pessoas procuram, assim, não é um site meu, até tô precisando montar um, mas tem lá como psicopedagogo e aí aparece. Eu fiz um anúncio, né, na internet e aí o pessoal procura muito pela internet. É assim que o pessoal te encontra. O pessoal me encontra pela internet. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre como é esse encontro aí com a Débora, como que ela divulga o trabalho, e vamos falar também sobre a psicopedagogia, como que é a formação, quais os pré-requisitos, até pessoais mesmo, porque às vezes você quer uma profissão e você não sabe bem se você se encaixa, né, o seu perfil. Então fica com a gente, vocações@tvmundo.com.br, volta já.